Bom dia. Bom dia, Renato, tudo bem? Queria te perguntar sobre essa preparação para o Grenal e mais especificamente até o dia que o treino foi aberto para nós, a imprensa, alguns jogadores ali não tinham participado ainda, caso Vila Sante, João Pedro Galvão, Galdino e o Luan. Queria saber se esses jogadores, ao longo dessa preparação, eles puderam treinar com o elenco e se ficam à disposição da comissão técnica. Nós treinamos, aproveitamos bastante a semana cheia, né? Foi importante, a gente pôde treinar todos os aspectos, físico, técnico, tático, bola parada, enfim, essas coisas todas que nós estamos acostumados, até porque na última semana, no jogo contra o Fortaleza, não foi possível a gente treinar no campo, porque o campo estava bastante alagado, então nós tivemos que fazer, infelizmente, 2 treinamentos na sala de musculação. E essa semana aqui o tempo ajudou, a gente pode aproveitar bastante a semana. Mas quanto aos jogadores, bom, aí vai ficar na dúvida. Se eles treinaram, se não treinaram, se vão concentrar, se não vão concentrar, se vão para o jogo, não para o jogo. Aí só na hora do jogo vocês vão saber. Tudo bem, Renato? Boa tarde. Tudo bem, Renato? Boa tarde. Esse clássico contra o Internacional, domingo no Beira-Rio, tem um contexto de que o Inter ele vem de uma eliminação na Libertadores da América. Para o Grêmio, é melhor pegar o Inter assim? Ou o que o Grêmio pode se aproveitar também desse momento de instabilidade do rival? A estabilidade, não sei se existe ou não existe, está no lado do rival. A gente sempre respeitou, vai continuar respeitando. É um Grenal, são 3 pontos, é um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Aconteceu o insucesso deles durante a semana. Eu já passei por isso também, com o próprio Grêmio aqui na semifinal, se não me engano, contra o River. Faz parte, futebol é assim mesmo, mas nós não estamos preocupados com o nosso rival. Nós ficamos preocupados em procurar corrigir nossos erros durante a semana, fazer todos os tipos de treinamentos que nós achávamos necessário, para que a gente pudesse enfrentar o nosso maior rival. Eu acho que o importante é a gente continuar buscando a vitória, como a gente sempre buscou, até porque a gente ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Enquanto houver chance matemática, a gente vai correr atrás. É um Grenal, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é importante, mas independente do que aconteceu com o nosso rival durante a semana, a gente está se preocupado somente com o jogo. O que aconteceu com eles é problema deles. O importante é que a nossa cabeça está aqui. Vamos continuar sempre respeitando, como a gente sempre respeitou o nosso adversário, e vamos em busca da vitória no próximo domingo. Renato, já teve 2 Grenais esse ano, né? O Grêmio venceu os 2 por Gauchão, primeiro turno do Brasileirão, mas o técnico do Inter era outro, era Mano Menezes. Agora volta o Eduardo Cudê, que você também já enfrentou lá em 2020 e também venceu a maior parte dos clássicos. O que muda de estratégia quando o treinador do outro lado também muda a filosofia de jogo? O Grêmio pode se modificar? Não sei. Esse ano aqui já nós mudamos, reinventamos o Grêmio algumas vezes. Pode ser que isso aconteça no próximo domingo, independente do treinador que está do outro lado. Ele sempre vai procurar trabalhar para que eles tenham sucesso também, independente do que aconteceu no passado, dele nunca ter vencido no Grenal. Do futebol, sempre tem a primeira vez. Eu acho que o mais importante de tudo, como eu falei, é que a gente se preparou durante a semana para esse clássico, sempre respeitando nosso adversário, independente de quem quer que esteja lá na beira do campo. Renato, boa tarde. Você tem à disposição Pedro Jeromel e Kahneman mais uma vez, 2 atletas importantes em clássicos, têm um grande histórico com a camiseta do Grêmio e que não disputam jogando juntos desde 2021. A importância de ter esses atletas à disposição para esse compromisso e a importância do clássico. Quanto está motivado para domingo? Por si só já fala, né? O clássico é um Grenal. Nós sempre estamos motivados. Ainda mais sendo um clássico, né? É o nosso trabalho. Nosso trabalho é trabalhar sempre com o grupo, procurar sempre aperfeiçoar cada vez mais no dia a dia, para que a gente possa sempre buscar as vitórias, que é o nosso objetivo. Se tratando de Grenal ou se tratando de Campeonato Brasileiro, eu acho que é uma obrigação nossa estarmos sempre
motivados, independente do adversário, independente do campeonato. E é sempre bom ter aí praticamente todo mundo à disposição, entendeu? Porque aí quem ganha é o treinador com mais opções. Renato, na coletiva contra o Fortaleza, no último jogo, tu falou que faltou intensidade e tem faltado nos jogos fora de casa e que tu ia resolver isso durante a semana. Que tipo de trabalho foi feito com o grupo para resolver isso? Ou o Clássico Grenal por si só já te garante que teus jogadores vão entrar com intensidade? Nossa intensidade no Grenal, eu cobro intensidade do meu grupo em todos os jogos, em todas as competições. O jogador de futebol ele é profissional para ter essa intensidade, para se entregar, para ter o foco, a concentração nos jogos o tempo todo. Independente de quem quer que seja do outro lado, independente da competição, o jogador ele é pago para isso. Então, quando eu falo assim, em alguns jogos faltou intensidade, é porque também nós estamos com uma equipe muito ofensiva, que eu gosto de jogar dessa forma, mas às vezes as características dos jogadores não proporcionam aquela intensidade necessária. Então são características, a gente tenta de uma forma, tenta de outra forma, sempre buscando o que é melhor para o clube. É mais um jogo que nós temos pela frente, é mais um clássico, estamos no G4 e a gente vai continuar brigando sempre por bons resultados, porque o nosso objetivo, como eu já falei, é brigar ainda pelo campeonato. Até sobre isso, Renato, sobre essa briga pelo campeonato. A gente sabe o peso que um Grenal tem, o que ele pode significar no anímico, numa possível arrancada. Mas eu queria saber de você, como é que você está vendo o Campeonato Brasileiro agora? Porque você já tinha falado antes, sabia, né, ou acreditava que o Botafogo poderia ter uma queda pelo grande primeiro turno que o Botafogo fez no campeonato. Essa queda aconteceu, só que ela aconteceu de um jeito diferente, com o Botafogo mudando de técnico, um líder do Campeonato Brasileiro trocando o comando técnico, tem chamado muito a atenção. Eu queria a tua opinião sobre essa corrida pelo título, porque ela está no mínimo curiosa, né? Os fatos eles estão chamando a atenção, porque é um primeiro colocado, mas um primeiro colocado que começa a perder a crença do povo, ou do público, e que vive uma crise, aparentemente. Como é que o Grêmio, que briga pelo título, está vendo isso? O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, um campeonato difícil. Eu sempre falo para vocês, dificilmente uma equipe dispara e vai até o final do campeonato, entendeu? Sempre vai haver um tropeço. Então agora é uma preocupação a mais para o Botafogo, pelo menos na minha opinião, é que outros grandes clubes, grandes equipes entram na briga do Campeonato Brasileiro. É o caso de um Flamengo, que praticamente só está no Brasileiro. É um caso de um Palmeiras, que saiu da Libertadores e vai focar mais do que nunca no Campeonato Brasileiro. Então são mais adversários que o Botafogo vai encontrar pela frente. A troca de técnico, bom, aí já é um problema do clube, eu não sei o que se passa, o que se passou, mas é aquela vontade de você estar bem na frente, com muita gordura, e de repente durante o campeonato você vai perdendo essa gordura, e aí uma boa parte da torcida já não acredita mais no título, aí tem a cobrança, que é uma coisa normal num grande clube, principalmente quando eles estavam com aquela gordura toda, onde todo mundo já cravava que o Botafogo ia ser campeão. E se tratando de futebol, você sabe que você nunca pode falar que é campeão enquanto você não garantir matematicamente a pontuação. Então faltam 13 jogos, muita coisa ainda pela frente, são 39 pontos ainda para serem disputados. Então são grandes equipes também que entram na briga juntamente com o Grêmio, com outras equipes que estavam chegando próximo do Botafogo. E aí começa, né? No momento que você joga com essa gordura toda, você olha no retrovisor, você vê um adversário, o outro muito distante, te dá tranquilidade, a bola não queima no teu pé, você comete um erro dentro do campo, o torcedor entende, te aplaude. Outra coisa, você olhar no retrovisor, vê uma galera chegando, e aí começa a dar desespero. E aí você começa a errar, a torcida começa a cobrar, a bola começa a queimar no pé, os adversários começam a aproximar na pontuação, quer dizer, você não joga mais com aquela tranquilidade que você estava jogando lá atrás. Então, e por isso que eu falo, a reta final tem muita coisa ainda para acontecer, por isso que eu falo, enquanto houver chance matemática, a gente tem que tem que continuar correndo atrás do título, porque no futebol tudo é possível. Tudo bem, Renato. Você, várias vezes já durante a temporada, falou da importância de ter jogadores de velocidade, voltou a falar agora mesmo na coletiva sobre intensidade.
Em determinado momento você não tinha ninguém assim no plantel, né? O Ferreira estava machucado, mas aí o Ferreira voltou, já há bastante tempo está à disposição. Na janela o Grêmio contratou o Bezossi. O Iturbe você até citou que não é bem esse jogador, né, em característica. Mas tem o Bezossi e tem o Ferreira. O que eles não te entregam e deveriam entregar para que sejam titulares, já que você prefere jogar com pontas de velocidade, mas acaba, mesmo tendo eles, não jogando? Não adianta você também, muitas vezes, ter a velocidade e o jogador não estiver rendendo. Uma qualidade é uma coisa, você está rendendo é outra história, bem diferente. Então, a gente está tendo o Ferreira, é um jogador que ficou muito tempo no departamento médico, a gente está tendo todo o cuidado com ele, está voltando aos poucos. E da mesma forma que o próprio Lucas, a gente está soltando, ele veio até conhecer o grupo, conhecer as características, conhecer a nossa maneira de trabalhar. Da mesma forma que o Juan, estou tendo todo o cuidado do mundo com esses jogadores, justamente para não colocá-los em campo, até então, não colocá-los em campo e de repente jogar eles para os Leões. Daqui a pouco não rende, não é jogador para o Grêmio, é ruim, essas coisas todas. Então a gente preparou bem e a partir de agora pode ter certeza que eles vão começar a terem oportunidades e aí é com eles dentro do campo. Com velocidade ou sem velocidade, tem que ter a intensidade, tem que ter a entrega, porque faltam 13 jogos. Muitos jogadores gostariam de estarem no grupo do Grêmio, eles estão e eles precisam provar por que eles estão aqui ou por que eles podem continuar aqui o ano que vem. Então, no momento que receber as oportunidades, não importa se são 90 minutos, 45, 15, 10 minutos, 70 minutos, o jogador profissional tem que ter a entrega, tem que ter a intensidade, independente de quantos minutos ele vai estar em campo. Renato, a posição das duas equipes na tabela são diferentes. Hoje, os objetivos são diferentes. Uma semana diferente, né? O Grêmio treinou, descansou, né? Encheu o tanque, digamos assim. O rival jogou, teve um revés bem complicado. Por essas situações aí... Não é favorito, não. Não, eu já li teu pensamento. Não é? Não. Se tratando de Grenal, não. Independente da posição. A tua pergunta é muito boa, mas eu vou explicar também por quê. Independente da posição, você sabe muito bem que aqui na aldeia, né, é um Grenal. Um pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo, que pode estar pensando, eles foram desclassificados da Libertadores, mas há uma grande oportunidade para a gente recuperar a confiança do torcedor, é a gente ganhar um Grenal. Até porque eles se encontram numa situação, digamos assim, um pouco delicada no Campeonato Brasileiro. Aí muita gente está me falando essa semana aqui que, por exemplo, estavam, né, entre aspas, criticando uma entrevista minha lá depois do jogo do Fortaleza, que eu falei que o ano do Grêmio era excepcional. Eu confirmo. Aí se você deixar eu dar entrevista, também eu agradeço. O ano do Grêmio, ele é excepcional, sim. Por tudo que o Grêmio teve que passar esse ano aqui, vindo de uma segunda divisão. Aí... alguns colegas teus falam assim, mas o Renato exagerou no ano excepcional, porque se o Internacional passar pelo Fluminense, o ano do Grêmio não é tão bom assim. O se. O futebol tem o se que atrapalha muito. Se o Internacional não passar, aí sim o ano do Grêmio é diferente. Aí eu pergunto, qual a diferença se o Internacional ia passar ou não pelo Fluminense em comparação ao nosso ano? Uma coisa é uma coisa, o nosso adversário. Outra coisa é o Grêmio. O ano do Grêmio é excepcional, sim. Para repetir, para os entendidos. Veio de uma segunda divisão, entrou nesse ano aqui, sem dinheiro, mudamos praticamente 50%, 60% do nosso plantel. O Grêmio está jogando esse ano aqui para pagar as dívidas. O Grêmio disputou 2 competições, ganhou o estadual, ganhou a Recopa, fomos numa semifinal de Copa do Brasil e se encontra no G4 do Campeonato Brasileiro. Como que não é excepcional? Um clube que vem numa segunda divisão. Os outros clubes que vieram da segunda divisão no passado, né, estão lá praticamente na zona do rebaixamento. Então como que não é? Quer dizer que então uma coisa leva outra aqui na aldeia. Se o Inter passa, o ano do Grêmio não é bom. O Inter não passou. Não, então o ano do Grêmio é muito bom. Puxa vida, como eu aprendo. Todo dia, né? Você vê como uma opinião muda conforme um resultado. Exatamente, um resultado do adversário. O que muda o adversário? O que muda em relação ao nosso ano? Então, é difícil. É difícil entender, mas a gente procura ensinar também, né? A gente procura ensinar. Não querem aprender, o que a gente vai fazer, né? Agora o ano do Grêmio é excepcional. O ano do Grêmio é maravilhoso.
porque o Inter saiu da Libertadores. O que a gente tem que ver com o nosso rival? Entendeu? A vida é assim, fazer o quê, né? Vamos que vamos na aldeia, vamos que vamos. Próxima. Renato, tudo bem? A gente sabe que tu gosta que teus times joguem pra frente, tu tem falado sobre isso, né, de gostar que o time seja ofensivo, mas ao mesmo tempo em alguns jogos especificamente essa estratégia muda, e eu vou puxar na memória um Grenal de 2020, no meio da pandemia, justamente contra o Inter do Cudê, em que o teu time baixou o bloco e apostou nos contra-ataques. A gente pode esperar algo parecido para esse domingo, Renato? Tudo pode acontecer. A gente teve a semana para treinar, a gente tem nossas opções. Eu vejo todos os jogos. Ontem mesmo o Boca passou jogando dessa forma, entendeu? Baixou o bloco, coisa que ele joga para dentro do adversário também, e passou pelo Palmeiras. Então são estratégias dos treinadores. Eu penso dessa forma, independente do que está acontecendo, você pode mudar ofensivamente, defensivamente, baixar os blocos. Tudo pode acontecer, depende do que está acontecendo na partida, depende do que o teu adversário está te propondo. Quanto foi esse jogo? Você falou em 2020. Desculpa. Próximo. Renato, tudo bem? Boa tarde. Embora você tenha falado que está preocupado com o Grêmio, já falou que o Grêmio não é favorito para o Clássico, não tem como desvincular esse Grenal do que aconteceu na quarta-feira. Mas não te interrompendo, eu falei que o Grêmio não é favorito, como o Internacional também não é favorito. Um Grenal não existe favoritismo, não existe, independente da posição de um e do outro. Perfeito. Mas não, é muito difícil desvincular do que aconteceu na quarta-feira para alguns aspectos, né? O primeiro é a questão física, né? O Inter teve um jogo duríssimo na quarta e vai ter outro jogo duro no domingo. Então a questão física ela pesa bastante. E a questão emocional. O Inter saiu de campo na quarta-feira com o emocional muito abatido. Te via isso nos jogadores. Como é que você pretende tirar proveito dessa instabilidade do Internacional? Embora você esteja, como você falou, preocupado com o Grêmio, imagino que você está armando uma estratégia para tirar proveito disso. De repente deixar uma carta na manga para o segundo tempo, aproveitar o emocional também do torcedor do Inter, que vai estar bastante abalado. Como é que você vai tirar proveito disso para ser vitorioso do Grenal? Eu concordo com tudo isso que você falou, mas do outro lado da moeda tem que, volto a repetir, é uma grande chance de se recuperarem vencendo um Grenal. Entendeu? É uma grande chance de se recuperar, inclusive em termos de Campeonato Brasileiro, em termos de tabela. Eu conversei já bastante com o meu grupo, mas essa conversa vai ficar entre eu e o grupo. Aí vocês estão falando que o Internacional jogou um jogo pegado na última quarta-feira. Mas eu não vi muita gente comentando no momento que nós jogamos contra o Bragantino numa quinta, jogamos contra o Corinthians na segunda e contra um Palmeiras na quinta-feira. Jogamos 3 jogos em 7 dias. Aí agora as pessoas já estão, não, mas o Internacional jogou quarta-feira, então o Grêmio é favorito. Não, o Grêmio não é favorito. E eles estão tendo tempo suficiente para se recuperarem. Nós que não tivemos tempo, que além dos 3 jogos em 3 dias, 3 clássicos praticamente contra clubes paulistas, nós tivemos mais as viagens. Entendeu? Mas eu não vi muita gente falando, o Grêmio vai jogar 3 jogos em 7 dias. O desgaste, ninguém estava preocupado com o desgaste do Grêmio. Agora o Internacional jogou na última quarta-feira, o Grêmio não jogou, o Grêmio é favorito porque descansou a semana toda. Não tem essa. O importante é cada time, o que for fazer dentro do campo, o que a gente pode tirar proveito disso, daquilo. Bom, isso eu já conversei com o meu grupo. Mas isso não quer dizer que o Grêmio seja favorito, da mesma forma que o Internacional também não é favorito. O Grenal é Grenal. Renato, boa tarde. Falando novamente sobre esse clássico, por ser um jogo fora, e o Grêmio tem uma certa dificuldade de conseguir os objetivos do jogo fora, né? Tanto que os números mostram que não tem um desempenho tão bom fora de casa. De que forma você está trabalhando em cima dos jogadores, mesmo sendo em Porto Alegre, a questão de fazer essa virada, precisar essa vitória por ser um jogo atípico, o Grenal, e depois já vem o Atlético Paranaense que poderia dar aquela pressão em cima do Botafogo? A gente se prepara da melhor forma possível, sempre, independente se o jogo é na arena ou fora. As dificuldades são tanto em casa como fora. É um Grenal. Eu sempre procuro conversar bastante com o meu grupo, procuro treinar durante a semana na parte tática, justamente para eles terem um comportamento, para que a gente busque o melhor resultado.
Mas independente de que eu concordo contigo que o Grêmio vacilou em alguns jogos fora de casa, principalmente no momento que a gente encontrou um Vasco ferido na zona do rebaixamento, um Santos, entendeu? Ali eu acho que nós deixamos pontos importantes, não tirando os méritos do adversário, mas foram mais falhas nossas do que méritos, digamos assim, do adversário. Mas a gente não pode esquecer uma coisa, independente da performance do Grêmio fora da arena, o Grêmio é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O Grêmio está no G4. O Grêmio ainda briga pelo título. Eu tenho essas conversas com o meu grupo. Se a gente melhorar essa nossa pontuação fora de casa, ou se nós já tivéssemos melhorado, hoje o Grêmio estaria brigando com uma força ainda maior pelo título. Mas todo mundo, não tem jeito, todo mundo tropeça, todo mundo tem suas dificuldades, e principalmente numa reta final onde é o segundo turno, agora é tudo ou nada para todas as equipes que buscam a pontuação para não caírem para uma segunda divisão, equipes que buscam uma Sul-Americana, equipes que buscam pelo G4, as equipes que buscam o título. Então agora é matar ou morrer, não tem mais essa. Então já conversei bastante com o grupo sobre isso, a gente tem que deixar de lado, assim, digamos assim, em muitos jogos, em muitos determinados momentos de jogos que a gente não teve a concentração total. No jogo, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, que nós deixamos de escapar a vitória, depois de estarmos vencendo o jogo por 2-0, tomamos 3 gols em 7, 8 minutos. Então esse foco que a gente não pode perder durante os jogos para que a gente possa continuar brigando pelo título e, consequentemente, conseguindo pontos, principalmente fora de casa. Renato, bom dia, boa tarde. Boa noite. Boa noite. Para quem estiver assistindo, boa noite também. Eu acho que um dos fatores mais comentados sobre técnicos de futebol, até no popular, não só por nós que trabalhamos no meio, é a questão da teimosia com alguns jogadores, né? E ontem a gente pôde ver isso voltando, né, à pauta com a desclassificação do Palmeiras, alguns repórteres, inclusive, questionando a escalação do Palmeiras. E essa é uma característica que eu nunca vi em ti, assim, tu nunca teve medo de mudar o teu time, né? E eu acho que nesse ano, é uma avaliação minha pelo menos, é o teu melhor ano aqui no Grêmio como técnico do Grêmio, na minha opinião, taticamente falando. Não sei se é uma evolução tua ou se o ano fez necessário, né? Tu mostrar. Ou começar a enxergar. Pode ser. Pode ser também, coloca essa, né? Que contra o Renato, sabe como é que é, né? Criticar o Renato é fácil. Ser o Renato, que é um pouco mais difícil, né? Sim. Mas pode continuar. Então, tu vai ter muito provavelmente, né, um desafio diferente para esse jogo de novo, né? Pode vir aí uma nova mudança, a gente não sabe. Tu mesmo falou que poderia vir na última coletiva. As vozes do além conversaram com o Renato nessa semana? Sempre converso. E vão continuar conversando sempre. No passado, no presente, no futuro. O problema de alguns jornalistas é o seguinte. É muito fácil, na minha opinião, ser comentarista é eu chegar no bar, olhar pro garçom e pedir um chopp sem colarinho. É muito fácil, mas é fácil demais. Por que é fácil demais? É comentar o acontecido. Aí, em cima da tua pergunta, eu falo. Aí eu vou em defesa dos treinadores. A pergunta que eu faço, por que o jornalista, no caso o comentarista, que tem todo o direito, ele é pago para isso, é muito fácil terminar o jogo, ele condenar o treinador. Escalou errado. Por que não colocou fulano ao invés de ciclano? Ele tem todo o direito de comentar. Ok. A pergunta que não quer calar é o seguinte. Antes de começar o jogo, ele já sabe da escalação. Por que ele espera terminar o jogo para criticar? Por que o jornalista, o comentarista, ele não critica, ele faz a crítica dele, que ele tem todo o direito também. Antes do jogo. Não, essa escalação não vai dar certo. Ué, critica antes. Aí quando ganha o jogo, não, o treinador agiu certo. Fez as escolhas certas. Aí não ganha, fez as escolhas erradas. Vê como é fácil? Vê como é fácil? Aí eu peço o chopinho lá, às vezes ele vem quente. É pior. É muito fácil ser comentarista. É muito fácil. E se o cara entende ainda, aí sim, melhor ainda. Mas
está entendendo? O que eu quero falar com isso? Que o treinador está sempre na cruz. É muito fácil condenar o treinador. É muito fácil. Aí eu volto a repetir. Não é figurinha repetitiva, mas eu falo, por que que sabem tanto, por que um de vocês não tenta ser treinador? Tem que ser treinador, pô. Tem gente que dá aula. Que dá aula na televisão, no rádio, no jornal. Cara, estão perdendo dinheiro. Estão perdendo tempo. Vem pra cá. Vem pra cá, vai para outro clube, tenta a sorte, pô. Não é fácil. Não é fácil estar no ar-condicionado sentado e criticar. Ah, não, mas a gente elogia também. Claro, esperou terminar o jogo, ganhou, não tem como criticar. Esse que é o problema do... Não são todos. Bem pelo contrário. É a minoria, mas eu falo, é muito fácil ser jornalista. Ser comentarista. É fácil demais. É muito fácil. Pô, mas essa sabedoria toda, eu não sei por que não tenta sorte. E treinar um clube. Vão ganhar 1000 vezes mais. Nossa, o treinador de futebol ganha bem. Ganha. Ganha quando ele é bom. Tenta sorte, pô. Vai ganhar muito mais. Aí sim que vai ter a chance de mostrar tudo que sabe nos comentários após as partidas. Só que ele vai chegar aqui, durante a semana, vai ter que encarar 30 jogadores no vestiário, 30 jogadores durante a semana, e vai encarar as dificuldades no dia do jogo. Vamos ver se essa facilidade toda, vamos ver se essa sabedoria toda, ele vai colocar em prática. Eu gostaria de ver. Até hoje ninguém tentou, né? Apolinho, exatamente. O grande Apolinho, diga-se de passagem, mas foi numa emergência. Saldanha. Pois é, mas de quantos jornalistas, quantos comentaristas, né? Quantos? Né? O Apolinho ficou um mês. Grande Apolinho, diga-se de passagem, ficou um mês. Ah, mas, né? Aí eu queria inverter um dia com um comentarista e falar assim, eu quero o teu lugar, Renato. E eu quero o teu. Agora você vai vir aqui. Agora você vai me mostrar o que sabe e eu vou comentar após a partida. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Mas não quer? Vem ganhar aqui. Pode ficar rico em 3, 4 anos. Vai ter que dar resultado. É bem simples. Criticar é fácil, né? Vem para cá e vamos ver se sabe tanto assim quanto no arzinho condicionado, sentado, após a partida. Façam isso antes do jogo, quando o treinador, quando sair a escalação domingo, critiquem ou elogiem antes do jogo, para ver se vai ser o mesmo comentário depois do jogo. Depois do jogo é mole, é fácil. Renato, boa tarde. Talvez esse domingo se encerre uma história que é a do Soares em clássicos, né? Ele provavelmente, se nada de surpreendente acontecer nesses últimos 2 meses, ele faz o seu último Grenal. Queria te perguntar o impacto que um jogador desse tem nesse tipo de partida e qual a tua perspectiva dele para o jogo de domingo? O que tu imagina que ele possa fazer para ti no Beira-Rio? Obrigado. Eu quero que ele continue fazendo o que ele vem fazendo, nos ajudando, com jogadas, com preocupação para o adversário e, acima de tudo, gols. Hoje no Grêmio, vendo, eu converso bastante com o presidente, converso bastante com a nossa diretoria, hoje o Soares ele é insubstituível. É a palavra muito forte, né? O cara fala, ninguém é insubstituível. Hoje, pelo que a gente vê ali no mercado, vai ser difícil. Nós vamos sentir muita saudade dele. A gente fala isso porque ele vai embora assim no final do ano, mas é um cara que passou por aqui e não só marcou aqui no Grêmio, mas eu acho que o Brasil todo reconhece isso. E eu tive o maior prazer de até então estar trabalhando com ele. Dar os parabéns mais uma vez ao presidente e à diretoria do Grêmio por ter trazido esse jogador que engrandeceu ainda mais o clube, entendeu? E que a torcida gostou e ele tem nos ajudado bastante. E espero que no próximo domingo, já fez um golaço no último Grenal, e espero que de uma forma ou de outra, principalmente com gol, né, ele possa continuar nos ajudando. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Ninguém vai oferecer o chopinho sem colar. Depois do Grenal.